para os vídeos da penúltima parte da disciplina e nós vamos começar a ver agora os problemas de valores de contorno. Estes problemas são diferentes desses que a gente tem visto até agora, que são problemas de valores iniciais, ou seja, você conhece a condição inicial e vai resolver a equação que vai te dar a evolução dinâmica da quantidade de interesse ou da função que você está procurando, que é a solução de uma equação diferencial. A seguir, após essa parte dos problemas de contorno, nós devemos partir para atacar as equações diferenciais parciais. O método numérico de solução das equações diferenciais parciais é uma mera extensão do que a gente vai ver nesses próximos vídeos para mais do que uma dimensão. Então, é necessário um pouco mais de cuidado, bastante atenção nessa parte de problemas de contorno, para que a próxima parte de equações diferenciais saia tranquilamente e a gente consiga entender os métodos para a sua solução. Então, o esquema dos assuntos que nós vamos tratar nesse vídeo e nos próximos vai ser a definição de um problema de contorno, exemplos e aplicações. Eu vou tratar do caso linear para equações diferenciais lineares. Vou apresentar um método para a solução de uns sistemas que a gente já viu aqui, vários métodos de sistema de equações lineares, e em particular de composição LU, mas no nosso caso aqui, matrizes tridiagonais vão aparecer. Essas matrizes têm um número grande de zeros. E aí usar a decomposição LU ou os outros métodos de solução que a gente está acostumado pode ser menos eficiente. Então essa é uma opção para os trabalhos que nós vamos realizar na disciplina, mas em casos mais sérios, onde as matrizes ficam grandes, pode ser uma grande vantagem usar a decomposição de Clausius matriz tridiagonais. Como aplicação, nós vamos ver a equação do calor. A gente vai procurar ver a solução de propagação de energia ao longo de uma barra que também está em contato com o ambiente. A seguir, nós vamos atacar os problemas não lineares e nós vamos, então, estudar o pêndulo que vocês já estudaram na física básica, só que aqui sem precisar fazer a aproximação do pêndulo simples, do seno de θ ser igual a θ. Vamos estudar o pêndulo rigoroso e, em particular, o pêndulo no meio viscoso. Tá? Tudo com soluções numéricas. Problemas de contorno em fluidodinâmica, por exemplo, o CFD, Computational Fluid Dynamics, empregam um número bastante razoável de especialistas em computação. São problemas de grande interesse para a indústria. Esses problemas são problemas de contorno. Deixa eu mostrar aqui por quê. Por exemplo, se você estuda o fluxo, né, num dado cilindro, mas que tem um objeto no meio que impede a passagem de fluxo, a solução desse problema vai ser a equação, que a gente não vai ver nessa disciplina, equação, por exemplo, de Navier-Stokes, né, com solução aonde existe um contorno aqui. O fluido não pode penetrar nessa esferinha ou nesse disco que está aparecendo aqui. Você tem condições de contorno também nas paredes do tubo, não pode ter fluxo lá. E além disso, você pode considerar outro tipo de condição de contorno, que a quantidade de fluido que entra é igual à quantidade de fluido que sai. Então esses são exemplos de condições de contorno e que aparecem na solução de equações diferenciais. Aqui tem o problema de convecção. Você tem embaixo uma dada temperatura, isso é uma condição de contorno. Em cima é mais frio, mas por causa de instabilidades, a formação dessas chamadas correntes de convecção, né? Formam essas figuras muito bonitas. Essa aqui seria a distribuição de temperaturas já ao longo do cilindro ou desse corpo para o qual esse aqui encontra numa temperatura e esse aqui em outra. Por exemplo, poderia ser num cilindro, mas duas chapas. Aqui é um problema parecido com aquele, né, que aqui mostrando para vocês as linhas de fluxo, né, agora colorido aonde tem maior retenção, e você vê que a equação para ser resolvida aqui ou aqui é a mesma. O que difere são exatamente as condições de contorno, quais os valores nos obstáculos. Tá? Então pode ser que a equação diferencial não seja o maior empecilho para resolver esse problema, mas uma clara determinação
das condições de contorno pode ser um pouco mais complicado. Pode dar até um pouco mais de trabalho. Mas como vocês veem, além de fazer figuras bonitas, também são problemas de enorme interesse. Para você ter uma ideia, as equipes de Fórmula 1 têm mais doutores em dinâmica de fluidos que o Brasil. Para você comparar com a importância para a indústria de tecnologia, indústria de ponta, de aprender a solução desse tipo de problemas. Nós vamos aqui ser um pouco mais humildes e vamos começar com equações em uma dimensão, tá? Então vamos tratar das nossas equações. Nós vamos considerar o caso linear, que eu já defini para vocês. Linear aqui para a gente significa, eu tenho uma equação em y em que os termos da função ou das suas derivadas, esses termos são lineares, não estão elevados a nenhum expoente diferente de 1. Essas funções de x, que é a variável de interesse, a qual o meu y depende dela, essas sim, essas podem ser não lineares, tá? Mas vai ser considerado linear dependendo da potência do y' e do y. Nós vamos tratar aqui de casos de equações de segunda ordem, mas a extensão para a ordem mais alta, vocês vão ver, não é nada complicado, dá para sair imediatamente se você sabe resolver o de segunda ordem. Aqui está definido as condições, enfim, de contorno. O y no ponto A, no início do intervalo, tem o valor alfa, no final do intervalo tem o valor beta. Então está definido a equação a ser resolvida e os dois valores de contorno. Esse intervalo, AB, vai definir, na verdade, o nosso intervalo H, que é de quanto em quanto eu vou andar, eu vou procurar minhas soluções para esses valores da variável x. Aqui tem uma particularidade, eu vou definir H como sendo o intervalo B menos A dividido por N mais 1. Tá? Esse N, então eu tenho N pontos interiores ao meu sistema. O ponto 0 seria o A e o ponto N mais 1 seria o B, que são conhecidos, são os limites do nosso intervalo. Então eu vou pegar o intervalo, discretizar em intervalinhos de tamanho H, onde eu vou ter x1, x2 e tenho que calcular nesses valores de x N pontos interiores. O método de diferenças finitas, ele é genial e é simples de implementar, tá? Porque você vai usar exatamente a definição do que é a derivada da diferencial para resolver esse problema. Então nós temos a equação diferencial em todos os pontos. E aí, para resolver essa equação diferencial, eu substituo as derivadas pelas suas diferenças finitas. Não agora falando em infinitésimo, mas pequenas diferenças. Então a derivada vai ser o valor no ponto x mais 1 menos o x menos 1 dividido por 2h. Isso a gente já viu, uma técnica para centralizar a derivada que dá a convergência mais rápida para o valor real. A derivada segunda também é feita da mesma forma, a gente já viu isso. É 1 sobre h2 no y de x mais 1 mais o y de x menos 1 menos 2 vezes do xy. De novo, a derivada está centralizada no ponto xi. Depende do i menos 1 e do i mais 1. Aqui do i menos 1 e do i mais 1. Substituindo essas expressões na equação diferencial que eu quero resolver, eu obtenho esse tipo de equação. Só que você lembra, eu tenho um intervalo que está dividido em pequenos intervalos h. Cada pontinho do início de um desse intervalo corresponde a essa equação aqui a ser resolvida. Mas se você notar agora, as potências de y no ponto xi mais 1, no ponto xi e no ponto xi menos 1, todas elas estão elevadas ao expoente 1, são lineares. Então esse aqui virou um sistema de equações lineares. Então o que eu preciso fazer agora é montar minha matriz com os coeficientes a serem resolvidos. Tá? Agrupando os termos em xi menos 1, y em xi e xi mais 1, eu obtenho essa expressão que deve ser igual à parte independente da equação a ser resolvida. O meu H2 de Rxi. Esse sistema de equações, já que o x depende do xi mais 1 e do xi menos 1,
fica dessa forma e é uma matriz que é tridiagonal. Tem os elementos todos da diagonal principal, o da diagonal superior e a diagonal inferior. Então, essa matriz tridiagonal, então esse é o sistema linear que eu tenho que resolver, né, usando qualquer método aqui. Aqui já teria terminado o problema, né, considerando que a gente já aprendeu nessa disciplina. Eu posso usar aqui Gauss-Seidel, Jacobi, posso usar qualquer método para a solução de equações lineares e para obter, então, os meus valores de y em cada um dos pontos x, y. Só que, como a gente vê, essa matriz é tridiagonal. O que significa isso? Resolver esse problema aqui significa que eu estou lidando um problema de ordem n2, n ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho n pontos numa dada direção, tenho n linhas e n colunas. O número de cálculos que eu tenho que fazer aqui, digamos, é da ordem de n2, pelo menos, né? Mas essa matriz é tridiagonal. Um monte de elementos, a maioria dos elementos aqui, principalmente se a matriz é grande, a maioria desses elementos é nula. Então isso aí poderia ser usado para facilitar a nossa vida, o nosso trabalho. Como é que a gente faz isso? Então, tendo montado a nossa matriz, nós vamos partir agora para começar a esboçar o programa para resolver esse sistema. Então a gente começa com um código em que eu tenho que definir as funções p, q e r, né, que são funções de x, que são aqueles termos que multiplicam as derivadas de y ou y. Eu vou fazer uma função de diferença finita, que depende da entrada de A, do número de pontos, das condições de contorno e de H. No programa principal, né, eu vou ler A e B, meus intervalos, N, o número de pontos que eu quero, para definir, então, a minha grandeza H como sendo B menos A. Leio alfa e beta, esse como floats, são os valores iniciais, A e B também são. E aí chamo a minha função diferença finita, que me retorna um vetor x, que tem todos os pontos de 0 até n mais 1, ele vai imprimir o A de xi e o xi. Mas observa, a matriz, como eu disse, é tridiagonal. Então ela tem esses elementos, esses e esses. Ao invés de lidar com a matriz n por n, eu podia lidar com 3 vetores de tamanho n. N da diagonal principal, a superior vai até aqui, mas se eu botar mais um zerinho aqui, fica n, e essa daqui vai até n menos 1, mas poderia ter mais um aqui, para ficar 3 vetores então, de tamanho n, como está aí na figura. Então, nota que eu tenho 3 vetores, o diagonal, que eu vou chamar de D, esse superior, que eu vou chamar de U, a exemplo do LU, e o de baixo, que eu vou chamar, adivinhe, chamar de L, de inferior. O meu programa, então, para o código de diferenças finitas, eu vou cuidar de T, que na verdade é minha variável x, que vai andar do valor inicial mais o H. Aí eu calculo o primeiro valor. Nota que mesmo os vetores começando de 0, em C, aqui eu vou começar de 1, porque vai ser mais fácil associar o índice do vetor com aqueles índices is dos pontos que eu estou tratando. Porque o primeiro ponto que eu quero calcular é x1, x2 e não o x0. O x0 é fixo. Então vamos começar os vetores todos começando de 1, ao invés de 0, irão até n, e o contorno superior será o n mais 1. Então aqui eu defino o primeiro valor, que é menos 2h2 vezes qt, menos 1 mais h2 qt. Essas expressões aqui, você pode retornar e vai notar que são essas aqui, ou que vem daqui, da discretização da minha equação diferencial. Esses são os coeficientes que entram aqui na matriz, e eu estou construindo aqui em C agora. D, U e R. Esse é o primeiro, esse é o último, esse vai ter o beta, esse vai ter o alfa. Todos os do meio são fáceis de escrever de uma forma única, e tem a mesma expressão, aonde esse H2 aqui, na verdade é H vezes H. Eu botei para
simplificar a expressão. Okay? Então, esse seria h ao quadrado. Aqui é h sobre 2 vezes p. Aqui é um é mais e o outro é menos. Essa é a diferença. Então, assim eu escrevo o meu código de diferenças finitas. Com essa matriz tridiagonal, o problema então teria acabado. De novidade, o que tem de novidade teria acabado ao escrever aquela matriz. Porque aquele sistema eu posso resolver usando qualquer método que eu aprendi até agora. Mas nós vamos ser mais eficientes e vamos escrever então um método que use o fato dessa matriz ser tridiagonal e ao invés de uma matriz eu estar lidando agora com 3 vetores. Esse método é a decomposição de Kraut e o que ele funciona, como ele funciona na verdade é recompor, é fazer a decomposição LU, só que ao invés de escrever toda uma matriz L, toda uma matriz U, eu escrevo só o L com uma linha, 1, e no U também eu faço 1 e o superior. Né? O L fica a linha inferior, D na diagonal e U na linha superior. Então, definir esses vetores. Então, definir esses vetores DL e U. O primeiro, pela decomposição LU, o primeiro valor da matriz L1 vai ser o D1. Vai ser esse aqui, o A00. O U1 é esse cara aqui dividido por L1. Tá? E o Z1 vai ser esse R1 dividido pelo L1. Exatamente como funciona a decomposição L1 feito para a primeira linha. Então eu começo com uma coluna, uma linha. A seguir eu vou fazer os valores do meio. Aí eu começo de novo com uma coluna, o LI é o DLI, né, da diagonal, menos LI vezes o I, que era o U anterior, tá? Aí faço esse e faço esse aqui agora. O U, que é o I dividido pelo LI, que eu já acabei de calcular. O Z vai ser esse coeficiente aqui, Z2, né, corrigido pelo LU, dividido pela diagonal. Exatamente igual ao método da decomposição LU. Então eu repeti aqui, só que fazendo com vetores, eu não preciso correr 2 laços for para varrer toda a matriz, mas corro um só e varro só o vetor. Essa é a jogada principal. Finalmente eu faço para o último ponto interno do meu intervalo, que é o LN, que é o DN menos LN UI. Também é essa última coluna. Defino o ZN, aqui não tem o U, né? Na última linha não tem o elemento U. É só o da diagonal e o inferior. Tá? E finalmente faço o meu Y de N, que é o vetor que eu quero. Meu Y vai ser a solução desse sistema de equação. Eu começo fazendo a substituição exatamente por esse elemento. Repetição da decomposição LU. Vou ter o meu Y agora extraído a partir do Z de N anterior, ou do Y anterior. Esse fora aqui corre na direção contrária. Ele vai de N menos 1 até 1. Então ele vai precisar do N, que eu já defini aqui quem é. Tá? E o Z de N também está definido aqui. Então faço assim a conta do meu Y e retorno esse meu Y para a minha função principal. Para ficar um pouco mais claro, vamos mostrar que essa formulação toda aí, na verdade, em código C, é simples de implementar. Então aquela primeira coluna está implementada aqui, L1 igual a D1, U1 igual a U vezes D1, Z1 igual a R1L1. Aqui eu faço o laço for para as expressões do meio, vamos lembrar, para essas aqui. Agora vou escrever essas, que está escrito aqui, né, com o Z de N. E finalmente o Y0, que é o primeiro valor do intervalo, é a minha condição de contorno alfa. Meu Yn mais 1 é a minha condição de contorno igual a beta. E aqui no meio eu faço o loop decrescente para atualizar o Y segundo essa expressão aqui. Com isso eu já estaria em condições de obter a solução para a minha equação diferencial linear, já que eu construí a matriz e fiz a solução usando o método de Kraut. No próximo vídeo a gente vê uma aplicação dessa com mais detalhe, que vai ser uma das equações mais utilizadas nessa área, que é a equação de calor.
Eu vejo vocês lá. Até lá.